Bem, então vamos começar, né, essa nossa aula de física. Deixa eu pegar aqui a atividade. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela, né? Bem, essa turma é uma turma da primeira série do ensino médio, né? Com a aula de física. Bem, e a física na primeira série do ensino médio, ela tem como objeto de estudo a mecânica, né? Que se divide em cinemática, dinâmica e a estática, né? A estática estuda, né, as condições de equilíbrio dos corpos, a mecânica estuda as causas do movimento e a cinemática estuda o movimento sem levar em consideração as suas causas, né? Como mostrei no vídeo passado. E como o nosso objeto de estudo ainda é os conceitos básicos da cinemática, nós temos aqui como conceito básico a velocidade escalar média, tá certo? E o que seria essa velocidade escalar média? Bem, primeiro, quando fala escalar, isso tem uma implicância muito importante, tá? Porque nós podemos considerar velocidade vetorial e velocidade escalar. A velocidade vetorial é quando você está se preocupando com a direção e o sentido do movimento. Já a velocidade escalar média, ela não está considerando direção e sentido do movimento, apenas o módulo, ou seja, o valor numérico da velocidade. Tá? Agora, o que seria essa velocidade escalar média? A velocidade é a rapidez, né, com que a posição de um móvel varia. Por exemplo, lá no velocímetro do carro, em 3 letrinhas, km/h, que indicam distância dividido por tempo. Tá? Então, em resumo, a velocidade escalar média é a divisão entre a distância e o tempo. Tá? Nesse caso, Sara, por exemplo, se você faz uma viagem entre Govelândia e Quirinópolis, eu vou colocar aqui um número redondo, né, como sendo a distância, 35 quilômetros. Então, se você faz essa viagem de Govelândia a Quirinópolis em 1 hora, a velocidade é de 35 quilômetros por hora. Bem, se você faz essa distância, se você percorre em meia hora, nesse caso, a velocidade já seria 70 quilômetros por hora. Tá? Quando eu falo em velocidade, quando eu considero o valor numérico de uma velocidade, eu preciso entender que eu tenho a distância que é percorrida no intervalo de tempo, de 1 hora, de 1 minuto, de 1 segundo. Ou seja, o tempo tem que estar no valor unitário, ou seja, tem que ser com uma medida de 1 hora, 1 minuto ou 1 segundo, ou um dia, ou um mês, ou um ano. Tá? E aí, se ele faz o percurso de 35 quilômetros em meia hora, isso quer dizer que ele faria o mesmo percurso em quanto tempo, né? Deixa eu até pegar o lápis aqui para a gente entender como é que esse número é feito, esse cálculo é feito. Se são 35 quilômetros em meia hora, 0,5 horas. Fica a pergunta, em 1 hora, ele iria percorrer quantos quilômetros? Se em cada meia hora ele percorre 35, na primeira meia hora ele percorre 35, na segunda meia hora ele percorre mais 35. 35 mais 35, 70. Por isso, nesse caso, a velocidade é 70 km por hora. Tá? Houve uma desconexão aqui da Sara. Mas, só para a gente concluir aqui, né? Então, 70 km em 1 hora, 70
quilômetros por hora. Uma maneira de fazer esse cálculo seria dividindo a distância pelo tempo, né? No caso, a gente iria dividir a distância de 35 quilômetros por meia hora. Meia hora, 0,5 horas. Para fazer isso, nós temos que entender o seguinte, que o número de casas decimais tem que ser igual. No caso, eu tenho que igualar o número de casas decimais do dividendo com o número de casas decimais do divisor. Já que tem uma casa decimal agora no dividendo, quando eu coloquei o zero e a vírgula, e uma casa decimal no divisor, eu posso desconsiderar essa vírgula, o que me daria 350 dividido por 5. Então, nesse caso, eu tenho que procurar um número que multiplica por 5, que dá 35. 7 vezes 5, 35. 35 menos 35, 0. Abaixa o zero e leva o zero no quociente, nos dando o número de 70. Quer dizer o quê? 70 dividido por 0,5, 35 dividido por 0,5 dá 70. E aí fica a pergunta, professor, mas por que eu pego o número 35 e a resposta fica, e divido e a resposta fica maior? Bem, se você pegar um lápis e dividir ao meio, dá quantos pedaços? 2. Se você pegar 2 lápis e dividir ao meio, dá 4. Se você pegar 10 lápis e dividir ao meio, dá 20. Se você pegar 35 lápis e dividir ao meio, 70. Então, 35 quilômetros dividido ao meio, dá 70 quilômetros. Certo? Então, quando eu divido um número por um número decimal, eu tenho o número de partes aumentado. Ok? Nesse caso, pessoal, continuando aqui no nosso texto, nós vamos verificar o seguinte, que a fórmula da velocidade média é dm igual a ΔS dividido por ΔT. Porém, precisa ser explicitado uma coisa. Se eu sei que a velocidade média é de 70 km por hora, vou usar esse número, 70 km por hora. Isso quer dizer que em uma hora percorre 70 km. Tá? Vamos supor que eu quero saber a distância percorrida. Em quantas horas, professor? Por exemplo, em 3 horas. Bem, basta eu usar o princípio básico da matemática, né? A contagem. Se em uma hora percorre 70 quilômetros, isso quer dizer que em 2 horas, vamos percorrer 70 mais 70, 140. Isso quer dizer que em 3 horas, vamos percorrer 210 quilômetros. Ou seja, 70 mais 70, 140, 140 mais 70, 210. Princípio básico da matemática, contagem. Né? Agora, a gente poderia fazer assim também. Pegar, multiplicando cruzado aqui, ó. Distância ou deslocamento igual velocidade média vezes o tempo. No caso, 70 vezes 1, 70. Em uma hora ele percorre 70 quilômetros. 70 vezes 2, 140. Em uma hora ele percorre 140 quilômetros. 70 vezes 3, 210. Em 3 horas ele percorre 210 quilômetros. Tá certo? Então, se eu quero calcular a distância, eu posso também pegar o valor da velocidade média e multiplicar pelo intervalo de tempo. Ok? Deixa eu apagar a tela aqui para a gente poder continuar. Bem, pessoal,
Eu coloquei aqui, né, na atividade de hoje, um exercício bem peculiar, tá? Olha bem. O corredor Joaquim Cruz, ganhador da medalha de ouro nas Olimpíadas de Los Angeles, fez o percurso de 800 metros em aproximadamente 1 minuto e 40 segundos. A velocidade média em quilômetros por hora nesse trajeto foi de aproximadamente. Olha bem, pessoal, por que eu disse que é uma atividade peculiar? Por quê? Se vocês olharem com bastante atenção, vocês vão verificar que a distância ela aparece em metros e o tempo com 2 unidades de medida, o minuto e o segundo. Porém, a resposta ela vem em quilômetros por hora. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu vou primeiro converter a distância percorrida pelo Joaquim Cruz, que está em metros, em quilômetros, e o tempo que está com 2 unidades de medida, em minutos e segundos, horas. Por quê? Porque saiu em quilômetros por hora. Ou eu tenho uma outra alternativa, que, claro, ela é mais fácil, tá? Qual é essa alternativa, professor? Primeiro, eu tenho que observar que a distância percorrida pelo Joaquim Cruz é de 800 metros. O intervalo de tempo é de 1 minuto e 40 segundos. Detalhe importante, pessoal, 1 minuto tem 60 segundos. Então, 60 segundos mais 40 segundos, que dá um total de 100 segundos. Então, se eu fizer o cálculo da divisão usando 800 metros e 100 segundos, eu vou ter a resposta em metros por segundo. Vejam como é que fica. Velocidade média igual ao deslocamento dividido pelo tempo. Tá certo? Nesse caso, pessoal, o nosso deslocamento, como já comentei com vocês, é de 800 metros. Então, eu vou vir aqui e anotar 800 metros. E o tempo, como nós definimos, né, porque não tem como trabalhar com 2 unidades da mesma grandeza, tem que ser com a mesma unidade. É de 100 segundos. Nesse caso, 800 dividido por 100, nós não vamos perder tempo com armar uma divisão. Basta a gente cortar os zeros, né? Simplificar essa fração. Fica 8 dividido por 1, que é igual a 8. 8 metros por segundos. Agora, pessoal, tem uma regrinha, tá? De metro por segundo para quilômetro por hora, a gente usa um dispositivo prático. A gente pega o número em metros por segundo e multiplica por 3,6. E se fosse de quilômetro por hora para metro por segundo, a gente pegaria o valor numérico e dividiria por 3,6. Tá certo? Então, aqui, nós vamos pegar 3,6 vezes 8. A multiplicação ela é feita de baixo para cima, da direita para a esquerda, certo? Nós vamos multiplicar da direita para a esquerda. 8 vezes 6, 48. Sobe 4. 8 vezes 3, 24. Mais 4, 28. Abaixa a vírgula, 28,8. Isso quer dizer que 8 metros por segundo é o mesmo que 28,8 quilômetros por hora. E aí, respondendo a pergunta, aproximadamente, 28,8 é aproximadamente a 29. Tá certo? Então, observa os passos que a gente fez. Primeiro, definimos a distância percorrida de 800 metros, o intervalo de tempo, 1 minuto e 40 segundos, a mesma grandeza, que no caso é o tempo, não pode estar com 2 unidades, nós pegamos 1 minuto
e convertemos para segundos, né? 1 minuto é 60 segundos, mais 40 segundos, 100. Depois, a gente fez o cálculo simples da velocidade, né? Dividiu a distância pelo tempo. 800 dividido por 100 deu 8 metros por segundo. E utilizou esse dispositivo prático para transformar de metros por segundo para quilômetro por hora, multiplica por 3,6. 3,6 vezes 8, 28,8 quilômetros por hora, aproximadamente 29 quilômetros por hora. Tá certo? Então, deixa eu apagar aqui para a gente poder continuar na resolução dessas atividades. Pessoal, exercício de número 2. Olhem com bastante atenção, exercício bem simples, tá certo? Um macaco que pula de galho em galho em um zoológico demora 6 segundos para atravessar sua jaula, que mede 12 metros. Qual a velocidade média dele? Olha bem, pessoal. Velocidade média igual a distância percorrida ou o deslocamento escalar dividido pelo intervalo de tempo. Observa que a distância que ele vai percorrer é a jaula, né? A medida da jaula, 12 metros. E o tempo que ele demora para fazer isso, 6 segundos. Então, basta a gente pegar a distância de 12 metros e dividir pelo tempo de 6 segundos. Professor, eu tenho que colocar a unidade medida aqui? Não, a unidade medida pode ser colocada apenas no final do exercício. 12 dividido por 6, 2 metros por segundo. Nesse caso, 2 metros por segundo seria o valor da velocidade média do macaco que pula de galho em galho, né? A distância que ele percorre na medida da jaula aqui é de 12 metros em 6 segundos. 12 dividido por 6, 2 metros por segundo. Então, pessoal, continuando. O exercício de número 3. Observe que o exercício de número 3, ele diz o seguinte. Maria saiu de Mosqueiro às 6 horas e 30 minutos de um ponto da estrada onde o marco quilométrico indica quilômetro 60. Chegou a Belém às 7 horas, onde o marco quilométrico da estrada indicava quilômetro 0. A velocidade média em quilômetros por hora do carro de Maria em sua viagem de Mosqueiro até Belém foi D. Observa bem, pessoal, aqui, se você pesquisar na internet, você vai achar um exercício bem parecido com esse. Porém, eu fiz aqui algumas alterações, tá? Note que Maria vai do quilômetro 60 até o quilômetro 0, certo? Então, o movimento dela é um movimento retrógrado. E movimentos retrógrados, eles têm uma característica, tá? O deslocamento no movimento retrógrado é negativo. Se eu pegar 0 da posição final menos 60 da posição inicial, vai dar menos 60. Porém, note que todas as alternativas estão positivas. Quer dizer o quê? O exercício desconsiderou o sinal. Nós vamos fazer o mesmo, tá? Nós vamos desconsiderar o sinal. Então, vamos lá. Do quilômetro 60 até o quilômetro 0 vai dar uma distância de quanto? Vai dar uma distância de 60 quilômetros por... Perdão, 60 quilômetros. Não é por hora, não. Desculpa. 60 quilômetros. Agora, eu fiz, como eu disse a vocês, eu fiz uma pequena alteração. Aqui, pessoal,
ela saiu de Mosqueiro às 6h30. Ela chegou em Belém às 7h. Isso quer dizer que vai dar um intervalo de tempo de 30 minutos. 30 minutos é igual a meia hora, tá certo? E meia hora a gente representa com 0,5 horas. Para calcular a velocidade média nesse caso, nós vamos pegar a distância e vamos dividir pelo tempo, ok? Velocidade média é igual ao deslocamento escalar, né, ou a distância, dividido pelo tempo. A distância é de 60 quilômetros e o tempo é de meia hora. Como eu disse naquele exemplo, lá no início da introdução, quando eu pego um objeto e divido ao meio, o resultado dele dobra. 60 dividido por 0,5, portanto, é 120 quilômetros por hora. Quer dizer que a nossa alternativa correta, né? E detalhe, essa questão eu modifiquei ela, é de 120 quilômetros por hora. Recapitulando então, ela sai do quilômetro 60 e vai até o quilômetro 0. Isso quer dizer que o deslocamento escalar é de menos 60 quilômetros. Porém, observem que as alternativas desconsideraram o sinal negativo, então nós vamos considerar aqui apenas o deslocamento. Vamos desprezar, nesse caso, o sinal do deslocamento, né? Considerando o número. O intervalo de tempo, pessoal, cometi um lapso aqui, né? Coloquei ΔS novamente. Intervalo de tempo, vale destacar, é ΔT, ok? 30 minutos. Então, 30 minutos é igual a meia hora é 0,5 horas. Então, distância ou deslocamento 60, intervalo de tempo 0,5. Lembrando que toda vez que eu pego um número e divido ao meio, o resultado dele dobra. Então, por isso, 60 dividido por 0,5 dá 120 km por hora. A alternativa correta, letrinha E. Bem, apagando aqui para a gente continuar, né, na resolução do exercício. Vocês podem notar que eu já tinha feito esse cálculo, né, porém, de forma mais sucinta. E o cálculo já estava aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Pessoal, a aula de hoje é isso, tá? Essa é a atividade de física da primeira série do ensino médio dessa aula, tá certo? Então, fiquem todos com Deus, tenham uma tarde abençoada.